Um apartamento em Balneário Camboriú custa de 1 a 3 milhões de reais. O conhecimento que você construiu em mais de 20 anos de carreira pode valer a mesma coisa e você não sabe disso. Se você é um profissional que tem mais de 20 anos de carreira e ganha entre 30, 40, 50 mil reais e sente que trabalha demais para o estilo de vida que você quer ter, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como profissionais como você estão monetizando o seu conhecimento e transformando ele em fontes de renda. E mais, no final eu vou te mostrar por que este é o melhor momento da história para você fazer isso, aliás, para profissionais como você que tem experiência sem precisar trabalhar mais para isso. Vamos lá, existe dois problemas bem grandes quando a gente está falando sobre a gente monetizar o nosso conhecimento. E um dos problemas desse tipo de profissional, então de você talvez que esteja aí desse outro lado, que tem essa experiência, um dos problemas maiores é o que eu chamo de armadilha do conhecimento. O que é a armadilha do conhecimento, Ana? É você trabalhar inúmeras horas e nesse estilo que você tem, você trabalha demais, você faz inúmeras horas, mas você não consegue escalar o seu conhecimento. Então, a armadilha do conhecimento é você ter uma agenda super lotada, você ter uma agenda que você precisa ir lá fisicamente trocar sua hora pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro. Então, a gente vê muitos advogados, por exemplo, que têm escritórios, que são autônomos, até trabalham mais, né, com mais pessoas, mas eles não conseguem escalar esse conhecimento, eles não conseguem escalar o número de horas, porque nós todos temos 24 horas, não tem o que fazer aqui. Então, quando a gente vê esse tipo de armadilha, a gente entende que o problema, na verdade, está aqui, entre eu vender a minha hora, vender o meu tempo por este valor. Então eu não consigo fazer mais do que isso, eu consigo fazer até uma certa escala, eu não consigo aumentar essa carga de trabalho. E o que vem depois disso, né? Vem um medo. E qual que é o resultado disso? De você ter uma agenda super lotada o tempo todo, de você vender o seu tempo, vender as suas horas pelo seu trabalho manual ali. É você ter uma sobrecarga mental. Então, muitos profissionais, excelentes profissionais, que têm uma grande experiência, eu trabalho com isso o tempo inteiro, tem um talento incrível, tem um conhecimento profundo, tem um conhecimento muito maior, às vezes, do que ele mesmo se reconhece, mas ele tá vendendo hora ali pelo estilo de vida que ele quer. Ele tá fazendo uma troca e isso sobrecarrega, porque quando eu trabalho muito, eu vendo as minhas horas, eu tenho que fazer muitas horas para eu ter o estilo que eu quero. Então isso sobrecarrega o resultado é uma sobrecarga mental, é você não ter tempo com a família, você não ter tempo para nada. Por exemplo, uma médica faz plantão segunda, terça, quarta, faz plantão e aí folga na quinta. Na quinta ela tem que fazer a unha, ela tem que cuidar do filho, ela tem que estudar, ela tem que dar conta da casa, da família. Então a sobrecarga dela é muito grande. Quando a gente fala sobre essa armadilha, a gente vê esse profissional muito sobrecarregado emocionalmente e mentalmente, né? Porque a agenda dele não dá espaço para ele ter vida, porque o tempo dele tá super lotado. E qual que é o medo que a gente vê nisso? Qual que é o seu medo, né? Eu falo isso por experiência própria. É você não trabalhar o tanto que você trabalha e se você não trabalhar, você retroceder. Eu não vou trabalhar isso, mas se eu não trabalhar, eu vou baixar o meu estilo de vida. A viagem que eu queria fazer eu já não vou conseguir pagar, a independência que eu tenho financeiramente talvez eu não vou ter, o estilo de vida cai. Então, o meu medo é que eu não possa proporcionar a mim e a minha família, na verdade, às vezes até muito mais para a família do que para si, porque como você trabalha muito, provavelmente quem usufrui muito mais é a família. A esposa ou o marido que está usufruindo daquele conforto que você está proporcionando, porque você está trabalhando muito para manter esse estilo de vida. Então, o grande medo aqui que a gente tem é de não dar conta desse estilo de vida, se reduzir o número de horas. Mesmo com o conhecimento vasto e mesmo com toda esse talento, essas habilidades que tem profundamente, porque tem uma carreira muito grande, toda essa experiência traz todo um talento, toda uma autoridade, talvez você seja essa pessoa que já tem essa autoridade dentro do seu
da sua região, do que você trabalha, mas existe esse medo de retroceder. E aqui eu vou trazer um dado muito importante, que tem estudos que falam sobre a questão da felicidade, né? Existe um estudo que fala sobre o nível de felicidade proporcional à rentabilidade das pessoas. Então, pessoas que ganham acima de 33 mil nesse estudo mostrou que acima disso não muda o nível de felicidade. Ou seja, se você chega lá num teto de 33 mil, que foi o que trouxe esse estudo, para cima disso, não muda o nível de felicidade. Se eu ganhar 30, 40, 50, não vai mudar minha felicidade aqui. Eu vou manter isso. Ou seja, o meu nível de satisfação com a minha vida vai manter igual. Então, quando a gente fala disso, não é sobre o dinheiro especificamente, não é sobre isso, mas sobre o tempo. Então, aqui a gente está falando sobre como que eu troco o meu tempo pelo estilo de vida que eu quero ter, sem ter toda essa sobrecarga. Esse é um ponto importante. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência aqui, que é sobre como eu fiz essa transição. Eu também vim desse mercado de trocar horas pelo meu trabalho e hoje eu tenho um estilo completamente diferente de vida. Eu fazia exatamente essa coisa de trabalhar de segunda a segunda, 3 turnos. Não que eu não trabalho hoje, eu trabalho bastante, mas hoje eu tenho um estilo de vida completamente diferente, sem mudar a minha rentabilidade, né? Ou seja, eu mudei a forma como eu uso o meu conhecimento, a forma como eu entrego o meu conhecimento. Então, o conhecimento está aqui, ele não deixou de existir desde antes, só que eu trocava a minha hora pelo meu conhecimento. Então, é diferente. Hoje, eu mudei completamente porque eu entendi que aquele estilo de vida estava me adoecendo e, de fato, estava. Eu entrei numa depressão porque a minha sobrecarga mental ficou muito grande pelas minhas responsabilidades. E aí, no meio desse processo, eu tive meu filho, né? Então, meu filho hoje tem aspecto autista, né? Ele é suporte 1, que tem uma demanda muito grande. E quando eu olhei para aquele lugar onde eu queria estar, hoje eu ainda comentei em uma reunião com o cliente, que a gente estava falando justamente do projeto dele para que a gente possa monetizar toda aquela experiência, aquele conhecimento, e eu falei exatamente sobre isso. Quando eu olhei para aquele lugar que eu estava, dentro de uma empresa, trocando a minha hora, né? A minha hora pelo meu trabalho, eu não me vi mais naquele lugar. Eu olhei para o meu futuro e disse, onde que eu quero estar? Eu olhei para o meu filho e disse assim, eu quero sim ver ele trocar o primeiro dente. Eu não quero chegar na primeira comunhão dele, né? Eu viajava muito, eu trocava muito essa hora. A minha vida era muito confortável, assim como continua sendo hoje. E eu ganhava muito mais, né? Eu tinha uma rentabilidade muito mais porque o estilo de vida era diferente. Mas eu perdia muitas coisas importantes. E uma das coisas que bateu muito para mim é olhar para o que tudo que eu queria proporcionar era para minha família. Então, o meu objetivo real como profissional, como pessoa, era trabalhar muito para proporcionar um estilo de vida para o meu filho. Na verdade, tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, cada um com o seu contexto, eu não sei qual é o seu aqui, mas o meu era proporcionar uma vida confortável, e eu que vim de uma história bastante desafiadora de infância, eu queria fazer o que todo mundo sabe, né? Eu queria mostrar e dar para o meu filho o que eu não tive. Só que eu também não tive tempo, também não tive coisas importantes que era a presença. E aí, quando a gente põe na calculadora, né, quando a gente põe numa balança, pronto, eu tenho esse estilo de vida, eu tenho essa rentabilidade, isso proporciona a vida que eu quero, mas tá faltando uma outra parte aqui, que é literalmente o meu tempo, né? Pra que adianta eu ter tudo isso e não conseguir usufruir? Essa foi uma pergunta que mexeu muito comigo quando eu fiz essa reflexão e eu questionei o meu estilo de vida, porque eu estava feliz no ponto de vista financeiro, eu estava bem, eu tinha alcançado alguns patamares muito importantes, porém aquilo não estava me satisfazendo. Eu queria mais, eu queria o meu tempo, eu queria ter um estilo diferente, eu queria liberdade de tempo, essa era a palavra-chave. E aí eu fiz uma virada de vida, especificamente para ter tempo com meu filho, que ele fazia 5 terapias por semana, então eu tinha que ter tempo, eu não tinha como evitar este tempo. E eu fiz essa mudança, eu decidi fazer uma mudança de vida, que é mudar a forma como eu ensino, a forma como eu entrego o meu conhecimento. E aí sim, quando isso aconteceu, eu fiz essa drástica mudança de hoje eu tenho muito tempo,
E aí no início eu não sabia nem o que fazer com esse tempo, porque eu me achava, inclusive, me sentia culpada por ter tempo, né? Eu dizia assim, será que eu não tinha que estar trabalhando agora? Eu tava ali 2 horas da tarde, eu tava jogando beach tênis na beira da praia, né? Aí entrou com esporte na minha vida, eu tenho um ciclo de amigos, eu tenho todo um tempo que eu não tinha antes. E eu tenho um tempo de manhã, de tarde, eu tenho o tempo que eu busquei, porque eu mudei o meu estilo de vida. E aí que entra uma coisa que muda completamente o jogo, que mudou o meu e pode mudar o seu, que é o seu conhecimento pode valer muito mais do que você imagina. E eu vou te explicar isso na sequência. Como que funciona isso? Na verdade, o seu conhecimento ele já existe. O que não está acontecendo não está estruturado. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando que você já tem e você já faz o que você faz intuitivamente. Provavelmente você faz todos os dias a mesma coisa e você ajuda muitas pessoas dentro do seu contexto inúmeras vezes dentro de uma forma de trabalho. E quando eu falo de uma forma de trabalho, eu estou falando sobre metodologia. Então você já tem essa metodologia, você já tem esse conhecimento, você já tem um diferencial competitivo, porque tem a Joana e tem a Roberta. A Joana e a Roberta são psiquiatras, mas a Joana trabalha de uma maneira e a Roberta trabalha de outra maneira. Isso significa o quê? Eu tenho uma metodologia diferente, eu faço de uma forma diferente. Provavelmente você já ouviu dizer assim, nossa, a maneira como você falou isso, a maneira como você fez isso, fez muita diferença. E aí o seu cliente, né, ou sei lá como é que você chama o seu cliente, se é um paciente, se é um cliente, como é que você chama isso, ele já trouxe para você esse feedback. O que significa? Que já existe o conhecimento e a sua experiência, que conta muito quando a gente fala sobre monetizar o conhecimento. O que não tem? Não tem uma estrutura, então provavelmente você não sabe como que estrutura isso para que você possa rentabilizar mais. Vou dar um exemplo de uma cliente que eu tenho, que é advogada. Ela tem mais de 20 anos de carreira, ela faz a mesma coisa todos os dias e ela tem uma forma de fazer isso. Quando a gente olhou para o projeto dela, quando ela me apresentou toda a ideia dela e o que ela queria fazer, a gente entendeu o seguinte: a gente precisa aqui trabalhar essa estrutura, porque você já faz muito bem e o produto que você já tem já estava intrínseco ali. Na verdade, quando a gente foi fazer o produto dela, ele já existia. Eu só tive que estruturar. E o que eu fiz? Eu diminuí 40% do tempo dela para liberar essa agenda para que ela possa focar num produto de alto valor que já existia, que ela já estava inclusive monetizando, só que de uma maneira bem manual, de uma maneira que não dá para escalar. Então, quando a gente vai para a estrutura do produto, quando a gente vai para a estrutura do seu conhecimento, quando a gente coloca ele mesmo dentro de uma metodologia, você consegue construir um produto de alto valor e de escala. Então, a hora que ela ficava lá vendendo este mesmo produto que dependia de um contato com o cliente, de uma reunião, de entender como é que funcionava o processo, de fechar o negócio e depois continuar esse processo de acompanhamento e de vários problemas que ela resolvia, a gente compactou isso num produto de alto valor que ela tinha uma escala e ela não precisava ficar ali. Isso mudou completamente a vida dela, inclusive os insights que ela tem para olhar para o conhecimento e dizer hoje, Ana, isso aqui vale um produto, isso aqui vale outro produto. Agora a visão dela, inclusive, do próprio conhecimento mudou completamente. E qual a diferença quando você descobre essa metodologia, quando você descobre que você tem essa metodologia? É muito diferente quando você constrói isso do que você fazer um curso. E existe essa diferença muito grande no mercado digital, que é, ao invés de você fazer um curso, que é uma coisa muito mais simples e muito menos valorosa, você faz uma metodologia. Quando você descobre que você já tem ela, você já pratica ela, que só falta estruturar, você constrói o que a gente chama de ativo digital aqui. Quando você fala de ativo digital, a gente não está falando só de um cursinho, não estou falando, Ana, eu não quero fazer curso para internet, que a grande maioria que pensa dessa maneira, que quer investir nesse tempo, né, que quer investir num estilo de vida diferente, não está querendo fazer um curso, a gente está querendo aqui fazer um negócio, a gente quer construir um patrimônio. Quando a gente fala de ativo digital, a gente está falando de um patrimônio. Hoje, juridicamente falando, isso já é um patrimônio, isso já está dentro do universo jurídico. Muitas vezes a gente não sabe disso, mas o ativo digital, que é o seu material intelectual, que é o que você sabe, bem estruturado num projeto que você
invista esse conhecimento com uma base intelectual que já existe, porém estruturada, você já coloca isso dentro de um patrimônio. Isso daqui 5, 10, 20 anos já vai valer muito. Às vezes ele vale muito mais que aquele apartamento que a gente falou lá no início. Ou seja, o seu ativo digital pode valer milhões, né? Você deve ter ouvido já falar em royalties, por exemplo. Quando a gente fala de negócios que tem tradução intelectual, você recebe muitas vezes, tem outras gerações que vão recebendo, você vai e as suas gerações ficam recebendo através do seu conhecimento, porque isso é um ativo digital e hoje já está muito mais claro. Então o que você estrutura hoje pode ser herdado, pode ser escalado, pode ser vendido, ele é um patrimônio real. A mesma coisa que um apartamento. Se você comparar hoje o seu ativo digital, vamos imaginar aqui que você já estruturou o seu projeto, você já tem esse ativo digital, a gente já construiu a sua metodologia e já tem os seus produtos. Temos um ativo digital aqui. Se a gente comparar hoje com um apartamento, deixa eu pegar uma tabela que eu tenho aqui, que vai ficar fácil. Então, vamos lá, um investimento num apartamento que a gente falou lá no início, que é de 1 a 3 milhões de reais. Um ativo digital, o investimento que você tem hoje seria o quê? Uma estruturação e o seu tempo. Qual que é o retorno disso? Se a gente for avaliar esse apartamento de 1 a 3 milhões, o retorno seria aí um aluguel de 0,3 a 0,5 por mês, é mais ou menos o retorno de investimento, não muito mais do que isso, certo? Dentro do ativo digital, o que é o retorno disso? É recorrência e escala, infinitamente maior, porque aqui tem um teto. Qual que é a escala? Por exemplo, se você compra um apartamento, esse apartamento de 1 milhão, pronto, comprei esse apartamento, qual que é a escala dele? Você vai ter um inquilino lá. Se você for alugar, você tem uma pessoa que vai pagar para você todo mês esse retorno de investimento aí. Então, a escala é 1. Agora, o ativo digital é quanto? Infinitamente maior, porque a gente não tem esse número. Você pode escalar, não tem teto. A questão do ativo digital, que eu falo o tempo todo para os meus clientes, é que não tem teto. Nós estamos no mundo da internet. O mundo da internet significa o quê? Que você pode alcançar bilhões de pessoas, né? Obviamente, milhões de pessoas dentro do que você tem como objetivo, a depender do seu projeto. Mas a diferença é que o conhecimento tem escala. Um apartamento não tem escala, não tem como ter. E o patrimônio você vai ter nos dois lugares, né? Você tem um patrimônio no imóvel, tem um patrimônio no imóvel. E no digital você também vai ter esse patrimônio e que ele vai valer tanto quanto, né? Eu fiz um valuation de um dos meus negócios que foi construído com essas bases aqui que eu falei. E a última vez que eu fiz o valuation dele, ele estava valendo 3,5 milhões. E eu não botei 1 milhão no apartamento, eu não botei esse valor para construir ele. Mas eu botei valor em conhecimento. Eu gastei milhares e milhares de reais para conseguir construir esse tipo de negócio. Mas o retorno dele foi muito maior, né? Que é o valuation, que é o que vale este negócio para mim. Então, quando a gente compara o ativo, o patrimônio, a gente está falando de você investir em algo que vai te dar muita escala e que vai te dar uma coisa que, para mim, tem um significado muito grande aqui, que é tempo. E você não precisa esperar aposentadoria para fazer isso. O ativo digital ele tem uma grande vantagem. Não necessariamente você precisa se aposentar, porque no trabalho que a gente vende o nosso tempo, a gente tem que aposentar. E sabe-se lá quando que a gente vai aposentar e de que maneira, né? Ainda mais olhando as mudanças e os cenários que a gente se encontra hoje, ou né, muda muito, oscila muito o mercado. Agora, quando a gente fala de ativo, a gente pode falar de conhecimento, a gente pode falar o seguinte: se eu tenho ele hoje, eu posso escalar ele amanhã. Não necessariamente ele vai demorar muitos anos. Claro que tudo é uma construção, mas não necessariamente a gente vai esperar se aposentar para ter o estilo de vida que você quer hoje, né? Foi o que pegou para mim quando eu tomei essa decisão. Eu não queria esperar minha velhice para aproveitar o que eu aproveito hoje. Eu queria aproveitar com a minha idade. Eu quero viver coisas hoje. Eu não quero esperar chegar uma determinada idade para eu viver coisas que, talvez eu nem vou conseguir viver. Então isso faz muita diferença quando a gente fala de escala e de comparação, né? Talvez você investir num patrimônio, você vai ter que esperar chegar nesse lugar, juntar uma grana, juntar dinheiro, manter o estilo de vida para depois você investir e depois você ter o retorno. Você precisa estruturar o seu conhecimento, que é literalmente traduzir o algoritmo interno que você tem.
Você tem um conhecimento que ele precisa ser traduzido. E a gente precisa traduzir isso através de uma estrutura, que é entender exatamente o passo a passo do que você faz, né? O como você faz, como que você faz isso, para quem que você faz, dar uma estrutura para o seu conhecimento, sair ele do campo da ideia e dar uma estrutura do passo a passo, entender exatamente o que você faz, desde o início até o final. Então a estrutura que é a palavra-chave, a gente precisa estruturar para que você possa entender o que você faz e aí ir para o passo 2, que é o quê? Comunicar. A gente precisa comunicar o conhecimento. O segundo passo para a gente monetizar é literalmente traduzir numa linguagem que o público entenda. Quando a gente comunica isso, a gente não fala sobre conteúdo, a gente fala sobre método, transformar isso numa metodologia, a gente fala de como que você leva isso para o seu cliente, a gente fala de outro tipo de linguagem, que é comunicar através do seu conhecimento, que é dar nomes para isso. Você vai sair da linha intuitiva, dizer, olha, eu faço isso através disso, e vai dar uma linguagem para isso, que é transformar tudo isso numa metodologia, onde você vai visualizar esse apartamento, né? Vou voltar com o apartamento aqui, porque ele fica fácil da gente entender. Quando você estrutura, você traduz essa linguagem e coloca dentro de uma metodologia, você consegue visualizar todo o seu negócio. E você vai entender se esse apartamento que você tem é um edifício de 20 andares ou você pode fazer um edifício de 3 andares, né? Isso vai muito da sua disponibilidade. E qual que é o terceiro passo para isso? É transformar tudo isso em um ativo de fato, que é transformar isso num produto de alto valor, que eu chamo aqui, que é você transformar num ecossistema, você colocar isso dentro do seu negócio traduzido em produto, que é transformar em produtos de alto ticket, né? Transformar em produtos de entrada, produtos que o público vai comprar de você através de cada necessidade dele. Então, traduzindo o caminho aqui que você vai fazer, é exatamente isso, é estruturar, traduzir numa linguagem comercial ou numa linguagem que o público vai entender e que você também vai entender como que você comunica isso. O seu algoritmo, a gente vai traduzir ele e transformar num ecossistema que é literalmente o seu ativo digital. E aí sim, quando você tem esse ativo digital, você pode comercializar e monetizar isso através do seu conhecimento. E se você se identificou com tudo isso que eu te falei, que dá o próximo passo aqui no digital, eu faço exatamente isso. Eu sento com você, eu mapeio todo o seu conhecimento, tudo que você faz, transformo isso numa metodologia e em produtos digitais para você ir para o mercado. Então, se você se identificou, já clica aqui no link abaixo. Não é um curso, não é uma mentoria, é um acompanhamento comigo individual. Então, já clica aqui no link abaixo, no primeiro comentário, e já agenda essa reunião comigo. E por que fazer isso agora? Porque o mercado mudou e hoje o mercado favorece quem tem experiência. Por que eu tô falando isso? Porque hoje no mercado da inteligência artificial, no mercado dos chat GPTs, né, desse universo paralelo, quem tem experiência real faz toda a diferença. Se você usar uma inteligência artificial e perguntar para ela se eu faço isso, se eu faço aquilo, ela vai te dar algumas opções, ou o que eu faço, né? O que eu devo fazer sobre XPTO, ela vai te dar aí 2 ou 3 opções. E a inteligência artificial está treinada para concordar com você. Agora, ela não vai dizer para você, não faz nem a 1, não faz a 2, faz a 7, porque eu já passei por isso, eu sei que isso não vai funcionar, então vai por aqui. Então, quem tem experiência real sabe exatamente o caminho. Uma inteligência artificial não faz isso. E hoje o mercado precisa de profissionais como você, com experiência, não só conhecimento, mas experiência. O conhecimento tá aí para quem quiser achar, né? Ele tá fácil de achar, agora a experiência não. Então, recapitulando, o seu conhecimento é um ativo, ele já existe e quando você estrutura, comunica e escala, ele vira uma fonte de renda e uma fonte de monetização direta no seu bolso. E se você quer aprender como constrói uma metodologia completamente do zero, já clica nesse vídeo aqui que eu te mostro o passo a passo.